Olha como é que ela está organizada. Ela é uma cidade horizontal. Você chega em qualquer lugar, porque você tem múltiplos caminhos para chegar em qualquer lugar. E essa cidade aqui? Essa aqui, ela é temporária. Ela não dura nem um mês. Mas essa aqui, ela já está durando 6 mil anos. Isso é uma cidade, estado, templo. Isso é um zigurate, né? É uma construção sumeriana. Esse eu acho que é o zigurate de Uruk, né? Que eles tentaram dar uma recuperada lá, né? Então aqui você tem o quê? Você tem caminho único. Você tem subida, você tem muro, você tem escada. Então, ó, muro, escada, porta, fechadura, hierarquia. Quanto mais muro, escada, porta, fechadura, antessala, mais hierarquizado. Quanto mais múltiplos caminhos aonde a fluição pode fluir, percorrer, etc., mais rede, mais distribuição. Isso aqui é um troço monstruoso, que vocês não estão vendo o monstro. Vocês estão vendo só lá, né? Vocês acham até bacana, se falar, olha que construção fantástica e tal, tem 6 mil anos, tem 6 mil anos, olha, mas é um troço monstruoso, né? No sentido assim, de violação da humanidade. Isso é um monumento de violação da humanidade, e mais do que isso, é um software, que parece hardware, né? Porque você está vendo aí a construção física, mas isso é um software, que depois vai se replicando. Você pode ver que são muito parecidas as pirâmides do Egito, os zigurates, as outras que os maias e outros fizeram aqui na América. É um software replicante, perigoso, agressivo, desumanizante, terrível. Então, daqui a pouco vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Múltiplos caminhos, uma outra imagem bacana de rede. Vocês me perdoem se eu estou insistindo nessas coisas que estão por trás do conhecimento propriamente técnico, porque o conhecimento técnico sem essa visão, ele fica muito ruim, né? E daqui a pouco a gente vai achar que nós podemos usar as redes para fazer o que a gente entende, bem entende, no sentido assim, as redes vão ser meus instrumentos para eu vender mais produtos, para eu vender mais serviços, né? Para eleger o presidente da República, né? O fato do Obama ter usado mídia social não quer dizer que ele trabalhou com rede social. Uma confusão primária e drástica, né? Ele usou mídia social, mas não, quer dizer, ele pode ter até tentado fazer redes sociais para discutir um outro assunto, mas não porque você usou a mídia, as chamadas mídias sociais, como se tivesse aquelas que não são, né? Mas porque usou aquilo, você está trabalhando com rede. Muito bem. Redes sociais, então, elas são ambientes de interação mais do que de participação. Essa é uma coisa difícil, porque a gente foi educado também no participacionismo. A palavra participação é uma palavra curiosa, né? Porque dá a impressão que você vai fazer parte de alguma coisa, vai ser partícipe. Mas dá a impressão de que essa coisa já existe antes da interação. Estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Vamos participar daquilo lá. Mas o que é aquilo lá? Aquilo lá já existe antes de eu interagir? Bom, então eu estou participando de uma coisa dos outros, né? Entenderam um pouco? Quer dizer, então é muito melhor falar interação do que participação. Participação, vem aqui participar, meu filho. Eu já montei um negócio aqui para você entrar. Entenderam? Quer dizer, a participação, ela é uma palavra que ela foi, o mínimo, né? A extensão e a intenção do conceito é boa, é positivo, mas ela foi forjada, esse construto foi usinado num momento em que a gente ainda não tinha bem a compreensão dos mecanismos de rede, né? Então a rede é muito mais interação. Então, duas imagens aqui que podem dar um pouco essa diferença. Aqui você tem uma imagem de interação, no caso construtiva, várias pessoas pintando a várias mãos a Mona Lisa. E aqui você tem uma imagem de participação supostamente democrática, que é aquele troço, aquela pobreza de cada um levantando um crachá para votar.
né? Então dá uma visão de que são coisas um pouco distintas, né? Ali certamente estão votando numa coisa contra a outra, estão produzindo escassez. Toda vez que a gente produz escassez, gera autocracia, gera hierarquia. O mundo de abundância é o mundo das redes. Então isso aqui é uma coisa que você jamais vai fazer numa rede. Se você quer ser um NetWeaver, você jamais deve fazer isso aqui. Jamais. Se fizer isso, você está gerando artificialmente escassez, que é votar. Pois é, a rede, ela não é bem um ambiente de democracia representativa, porque a representação já é, como dizia o Rousseau, uma alienação do próprio poder. Você concede a alguém o poder de lhe representar, ou seja, você renuncia ao exercício do poder para que outro possa exercer. Não vamos discutir aqui por que foi necessária para aparecer a representação, quando a democracia deixa de ser local e passa a ser um negócio nacional, aumentou o tamanho muito da água, então não cabia todo mundo tomando decisões, mas esse é um outro assunto. Mas o importante aqui é o seguinte: quando você tem mecanismos, não precisa ser só a votação, sorteio, rodízio, votação, construção administrada de consenso, quando a gente vai dizendo, vai construindo consenso e conduzindo o povinho pela mão assim, para levar, sabe? Uma coisa que a igreja fazia muito de base, né? Quer dizer, vamos construir aqui e tal. É assim, gente, é assim, está todo mundo participando, né? Toda vez que você faz processos assim, você reduz a possibilidade de cada um exercer aquilo que ele pode exercer na sua interação, na livre interação. Então, como é que fica na lógica da abundância, que é a lógica da interação, que é a lógica da rede? Como é que eu decido as coisas? Não decido. Por que eu tenho que decidir? Se 60 pessoas querem fazer uma coisa, elas vão e fazem aquela coisa, se elas estão conectadas em rede. E se 40 não concordam, o que eu faço? Vou impor a vontade dos 60 aos 40? Eu não faço nada. 40 não quer, não faz. Só faz alguma coisa quem quer fazer. Eu não preciso introduzir mecanismos de escassez. Outro exemplo: vamos eleger uma coordenação de qualquer coisa, de uma ONG, de uma, sei lá, de uma corporação. Tem 5 lugares, tem 10 caras querendo entrar, vamos votar. Mas por que não tem 10 lugares se tem 10 caras querendo entrar? Está no 10 mandamentos que tinha que ter só 5 lugares? Nunca está, né? Um cara inventou um número, colocou um limite, o limite gerou escassez onde não havia. Você vê que a mentalidade ela continua até hoje. Outro dia eu estava no Ning, vocês conhecem a plataforma Ning? Aí estava digitando num fórum, chegou lá um aviso vermelho: opa, aqui só pode ter 163 caracteres. Como? Por que é 163, não é 164? Deve ter alguma ciência estranhíssima de dizer. Não, foi um garato que botou um limite lá. Botou o limite no meio que não precisava pôr, porque não custa nada aquilo. Ou seja, ele está preparado para um mundo da escassez, que tem que poupar, está com a cabeça no mundo industrial e está tratando de desenvolver uma plataforma de rede no mundo que não custa nada, não tem que economizar, mas ele está botando um limite. Por quê? Porque o limite é importante, porque a cabeça dele está preparada para a escassez, né? Então, esse negócio da abundância é muito interessante. Diga. Não, é 163 mil, ou 1630. O Twitter não, o Twitter ele limita por outra razão. Não por escassez, o negócio dos 140 caracteres, né? É porque é da essência dele fazer essa fluição de mensagens. Aí é outra razão. Bom, vamos lá.